Fala pessoal, meu nome é Fernando Almondes, eu sou professor, estudante e pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela B-Solutions. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre backup dos Zabbix e Grafana. Basicamente a gente vai mostrar aqui como vocês podem estar fazendo um backup rápido dos Zabbix e do Grafana para recuperação dos seus hosts, dos seus templates, dos seus dashboards, dos seus arquivos de configuração e scripts, ok? Então basicamente a partir desse vídeo você vai conseguir recuperar a sua instalação dos Zabbix basicamente completa na parte de configuração em poucos minutos, caso aconteça algum problema com o seu servidor principal. Ok? Então fica até o final do vídeo porque vai ficar bem legal. Eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês. Vou mostrar derrubando o servidor principal e a gente recuperando as informações subindo no servidor de backup. Ok? Então desde já eu vou pedir para que você que está assistindo aí se inscreva no canal e se você quer contribuir com o nosso canal aí ou com a nossa comunidade, faça a sua inscrição ou aqui no canal do YouTube ou lá no nosso canal Pro do Telegram, porque isso ajuda a gente aqui a trazer mais conteúdos para vocês. Então vamos lá, eu estou aqui, eu vou mostrar primeiro a parte da topologia que a gente montou aqui. Eu estou usando o Eve para virtualizar algumas máquinas aqui para a gente fazer teste, simulando um cenário real de monitoramento, onde eu tenho aqui um MikroTik que vai ser utilizado como se fosse um roteador de borda aqui, um Core. Aqui a gente tem um switch e vai ter um servidor Linux, vai ter um MikroTik aqui simulando um cliente e um Linux simulando um cliente desktop aqui. Basicamente esses três caras aqui a gente está fazendo monitoramento desses quatro caras aqui pelo nosso servidor de Zabbix Grafana rodando, que é esse cara aqui, e eu tenho essa terceira máquina que é basicamente um servidor de backup. Nessa máquina não tem nada por enquanto. Eu vou mostrar como que vocês podem estar subindo o script de backup aqui para estar fazendo a configuração dela, ok? O ideal, eu até deixei isso representado aqui na topologia, é que você faça o backup de uma máquina externa, tá? Ou então, se você for fazer do servidor local, que é possível fazer, você envia esse backup remotamente, porque caso essa máquina aqui chegue a dar algum problema mais crítico, como corromper um disco ou queimar alguma coisa do tipo, você fica sem backup, porque o backup que você fazia era local. Então, foi feito o projeto do script para estar rodando em uma máquina remota que faz o acesso no servidor dos Zabbix, pega lá as informações que ele precisa e mantém fora. Inclusive a gente vai fazer até alguns ajustes depois para estar enviando esse script. A gente pode estar enviando esse script via um Telegram da vida, ou WhatsApp, ou no e-mail, ou para algum servidor na nuvem para manter uma segurança a mais, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho rodando aqui, só para vocês terem uma ideia de quando a gente for fazer o backup, ele vai trazer absolutamente tudo que a gente tem rodando aqui, só para vocês verem, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui o servidor de produção, que nesse caso é o 32, que é esse cara aqui, e o 33, que é o nosso servidor de backup, que é o nosso servidor remoto, a partir de onde a gente vai fazer a parte de acesso no servidor Zabbix para pegar as informações. Ok? E aqui tem a parte dos simulando como se fosse uma rede de um cliente sendo monitorado aí. Eu aconselho bastante que vocês façam um backup dos Zabbix Grafana, pelo menos esse que é o rápido, porque acontece muito do cliente perder ali algum servidor, coisa do tipo, e acaba perdendo dados. Você tem um retrabalho, ter que recriar template, tá subindo o host de novo, recriar a parte de dashboard também, que às vezes dá muito trabalho para recriar dashboard. Então com esse backup aqui você vai conseguir recuperar tudo bem rápido. Então vamos lá. Aqui se eu vier aqui dar um netstat to-pn no servidor de produção, netstat to-pn aqui, vocês vão ver que ele tem rodando aqui o Zabbix server, ele tá rodando tudo aqui nesse cara. No servidor de backup, que é o nosso servidor externo, não tem nada aqui. Basicamente eu acho que vai ter rodando, eu já deixei padrão aqui o MySQL e deixei também padrão a SSH e a questão do DHCP. Mas beleza, eu não tenho nada aqui rodando nesse cara. A gente vai fazer a instalação aqui e recuperar a partir do backup que a gente vai gerar. Ok? Aqui no servidor Zabbix em produção, a gente colocou aqui alguns hosts. Tem 5 hosts aqui. Subimos alguns templates. E tem alguns detalhes aqui, tá, pessoal? Para facilitar, para não pegar, por exemplo, todos os templates que tem nos Zabbix, eu fiz um padrão. Eu coloquei no backup só pegar os templates que tenham o sufixo aqui como bi. Da mesma forma como a gente pega também a parte dos tipos de mídia,
eu coloquei para pegar somente o que tiver habilitado. Nesse exemplo aqui não tem nenhum, então ele não vai pegar nada. Mas se caso tivesse algum habilitado aqui, ele também vai levar isso para o backup, para você conseguir restaurar de uma maneira bem fácil. Outra coisa que a gente precisa mexer bastante aqui nos hábitos é a parte dos mapas. Se você tiver muitos mapas aqui, o script que a gente desenvolveu também faz essa questão do backup dos mapas, ok? Então, basicamente, eu vou mostrar aqui a documentação para dizer exatamente o que é incluso nesse backup. E também dizer para vocês que esse script vai ficar aberto, então vocês podem estar editando e adicionando mais informação que vocês acharem que é necessário. Outra informação que eu optei por colocar foi a parte dos usuários. No caso, ele vai pegar a lista de usuários e vai colocar no backup, para quando a gente fazer o restore, basicamente todos os usuários já subirem ali automaticamente, ok? Então, eu vou pegar aqui a documentação só para vocês verem. Vai ser essa documentaçãozinha aqui que a gente vai seguir. Deixa eu fechar isso aqui, botar isso aqui para cá e explicar aqui para vocês, ó. Esse script de backup ele foi desenvolvido e testado com as versões 6 e 7 dos hábitos, Grafana na versão 11 para frente, e também ele funciona com MySQL e PGSQL, tá? E a gente vai partir do princípio aí que você tem um desses três cenários aqui, que seria uma VM para os hábitos Grafana, ou seja, uma VM só, que é o cenário que a gente mais costuma utilizar. Tem a parte de uma VM para os hábitos e uma VM para o Grafana, também vai funcionar da mesma forma. E o outro caso aqui seria uma VM para os hábitos, uma VM para o Grafana e uma VM para o banco de dados, também vai funcionar, ok? Então aqui basicamente eu falo sobre a questão do script ter sido projetado para funcionar em qualquer uma dessas topologias, mas você pode ajustar se necessário. Aqui eu falei sobre algumas instruções, como eu tinha falado antes sobre a parte de você ter a opção de fazer a configuração para o script rodar localmente, mas eu não recomendo. Então a gente vai usar a opção de remoto para ele fazer a execução remota e salvar em um servidor remoto para depois a gente estar fazendo a restauração. O script utiliza a API dos hábitos para salvar a parte de hosts e a parte de templates. Basicamente ele vai fazer aqui o acesso e ele vai selecionar aqui todos os hosts e vai na opção de exportar. Então é o mais simples possível, pessoal. Ele vai exportar os hosts aqui com todas as suas configurações e quais são os templates, e depois a gente só tem que importar esses caras na instalação nova. Então ficou bem interessante essa parte aqui, ficou bem simples e o script de backup fica bem leve, né? Tipo, o arquivo de backup vai ficar bem leve. No caso eu falo aqui sobre a questão dele ser rápido e leve, e ele não faz a parte do backup de histórico, por isso que ele é mais rápido. Se caso vocês quiserem depois um vídeo específico para pegar essa parte do histórico dos itens ali, a gente pode estar fazendo um outro script para isso, tá? E ele pode ser, e esse script também ele pode ser executado a qualquer momento sem impacto no ambiente. Então você pode, vou executar um backup aqui agora, ou um backup a cada hora, ou um backup a cada dia. Você pode fazer isso sem nenhum problema. Ele é muito rápido para executar e não tem nenhum impacto no ambiente. Como eu falei para vocês, a parte dos templates ele só vai pegar e colocar no backup os templates que tiverem o sufixo "b", isso para deixar mais leve. E a parte dos scripts ele só vai pegar por padrão aqui o que tiver de .sh e .py, ok? Então, basicamente, se caso você tiver scripts de outras extensões, você tem que ajustar no script. Mas basicamente a maioria que a gente usa é sh ou py, ok? Aqui é a lista completa dos arquivos que vão estar inclusos nesse backup, que é a parte dos templates, a parte dos hosts, a parte dos tipos de mídia e a parte dos mapas. Se você quiser incluir mais informações aqui, você pode deixar aí nos comentários uma sugestão. Fernando, seria interessante que também adicionasse isso no script. Você pode estar deixando aí que a gente faz a adição, tá? Aqui também tem a parte das configurações, no caso vai o backup do arquivo de hábitos server config, que se você tiver muita customização é interessante manter o backup desse cara. Da mesma forma como os hábitos.conf do PHP, tá? O PHP dos hábitos aí. Ele faz o backup dos dois, ele faz o backup dos usuários dos hábitos, como eu falei, a questão de, eu tenho uma lista lá de usuários para a empresa inteira, então ele faz esse backup também. Ele faz o backup da base do Grafana. Esse backup aqui do Grafana.db ele carrega basicamente tudo que tem ali de dashboard, de dashboard, de configuração do Grafana, usuário, tudo vai dentro desse cara aqui. E ele também faz a parte do Grafana.ini, que é basicamente se você tiver alguma customização ali no arquivo de configuração do Grafana. E ele também pega os scripts que estiverem dentro de external scripts e de alert scripts. Então, tá bem completinho aqui. E se tiver mais informações que vocês acham que é interessante, como eu falei, é só deixar aí nos comentários, tá bom?
Aqui, ó, ele já fala como que vocês podem configurar. A gente vai configurar aqui a partir de agora, tá? Vou colocar esse cara desse lado aqui e vou pegar aqui o nosso servidor de backup. Eu vou colocar aqui do lado e vou seguindo aqui. Vou abrir um pouquinho mais. Basicamente, ele pede aqui, ó, no servidor onde você vai executar o script, ó, no servidor a partir de onde você vai executar o script, você vai dar o update e instalar o curly, que é para rodar a API, e o JQ para processar o JSON, tá? Os JSONs de retorno aí. Depois disso, você vai criar os diretórios padrões aqui, vai entrar nele. Ok. Descendo aqui um pouquinho mais, agora eu já entrei aqui no diretório. Ele pede para você criar uma chave SSH. Isso aqui é uma segurança maior para você não estar usando senha na hora de fazer o login SSH no seu servidor. Aqui você tem que dar Enter 2 vezes. Agora ele criou aqui uma chave, se você der um LSLA, ele criou a sua chave privada e a sua chave pública. Essa chave pública aqui, eu vou até dar um cache nela, porque a gente vai já utilizar ela aqui, tá? A gente vai precisar inserir essa chave lá dentro do servidor dos Zabbix, que é para quando esse servidor de backup aqui for fazer o backup lá, ele vai usar essa chave aqui para acessar e conseguir capturar ou coletar as informações, tá? Baixar os arquivos. Ele fala para você, ó, crie ou copie o script bbackup zbx.sh para o diretório que a gente acabou de criar. Aí você pode usar um ISCP, você pode usar o SCP ou ISCP ou FileZilla. No meu caso aqui eu vou colar ou fazer diretamente aqui. Vou pegar aqui o conteúdo do script, vou copiar aqui o nome dele, vou usar o nano aqui e vou pegar todo o conteúdo do script. Esse script aqui, se vocês curtirem e comentarem, eu vou estar liberando para todo mundo que entrar ou que já fizer parte lá da nossa comunidade no Telegram, que eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Então, como isso aqui vai ajudar todo mundo, tanto o pessoal do canal Pro quanto o pessoal da comunidade geral, esse script vai ser disponibilizado para todo mundo, ok? Então, ele vai estar disponível lá no nosso grupo do Telegram. É só você entrar lá que você vai conseguir baixar ele pelas notas, tá bom? Beleza, fiz aqui a criação do script colando aqui. Voltando na documentação, ele pede para você dar as permissões de execução. Depois de dar as permissões de execução, você vai editar o script aqui e aqui eu já vou falar para vocês, ó, ele vai pedir para você inserir as informações de acesso do seu servidor Zabbix, ok? Então, basicamente, a gente vai vir aqui, descer aqui nas configurações. Qual é o IP? Se a gente voltar aqui, ó, qual é o IP do nosso servidor Zabbix de produção? É esse aqui. Então, você vai alterar aqui, ó, para 192.168.1.32. O seu servidor Zabbix é o mesmo Grafana? Nesse caso, sim. Então, você vai colocar aqui, ó, 192.168.1.32. Se caso o seu host do Grafana for um outro IP, aí você coloca o IP do outro servidor aqui, tá? Aqui na parte da URL dos Zabbix, eu vou partir do princípio que você utilize o front-end dentro do próprio servidor, então eu vou colocar o mesmo IP aqui, tá? Aqui, ó, eu vou usar o usuário padrão do Zabbix, admin, com a senha padrão. Isso aqui é as informações de acesso do web do Zabbix. Se você tiver um outro padrão, você ajusta, ou se você quiser criar um usuário específico, lembrando que esse usuário tem que ser administrador para conseguir fazer o download lá dos hosts, dos templates, tá? Aqui, ó, a parte da porta SSH do servidor Zabbix, nesse caso é 22, o padrão aqui que eu estou utilizando, e a porta SSH do Grafana é a 22 também. Aqui eu estou partindo também do princípio que você, no caso a gente está colocando tudo no mesmo servidor, mas se você estivesse usando servidores diferentes, pode ser que mude um pouquinho aqui a questão do IP, a questão da porta, tá? Então você ajusta aí de acordo com o seu cenário. Descendo aqui um pouquinho mais, tem essa parte aqui, ó, de usuário de acesso ao BD. Aqui você tem que ajustar de acordo com a sua instalação. Por exemplo, aqui no meu caso, ó, aqui no servidor de produção, se eu vir aqui em etc Zabbix server, zabbixserver.conf, e vim aqui na parte de usuário, aqui descendo um pouquinho, ó, aqui tem o dbname, que é Zabbix, ó, dbname aqui, ó, Zabbix. Descendo um pouquinho mais, a gente tem o usuário, que no caso é Zabbix também, e tem aqui a senha, ó, que é o Zabbix. Então, já vejam que está ok aqui. Se por um acaso você estiver utilizando o IP remoto, no meu caso aqui, ó, ele não está usando o IP remoto. Deixa eu ver onde que ele fala sobre dpport. Eu não lembro se ele tem a opção de URL aqui.
Se você estiver usando, tem a parte do IP, pronto, aqui ó, dbhost. No caso aqui ele está usando localhost, mas se você estivesse usando outro IP aqui, você tinha que ajustar aqui, tá? No lugar de colocar esse IP de localhost, você colocaria o IP do seu banco de dados, ok? No meu caso aqui, então já está tudo ok. E basicamente é só isso que você tem que alterar, você não precisa mais mexer em nada aqui. Ah, só tem um detalhe aqui, tá? Você pode salvar ele. Aqui é o seguinte, esse script ele foi projetado para funcionar tanto com MySQL quanto com PGSQL. Se caso você estiver rodando com PGSQL, tem só esse pequeno ajuste aqui que você tem que fazer. Ó. Aqui ó, tem os hábitos users quando você está utilizando MySQL, que é o padrão. E se você estiver usando PGSQL, você faz o seguinte, você inverte aqui, você comenta esse cara e descomenta aqui. E pronto, ele já vai fazer a parte de conexão e pegar lá as informações dos usuários, tá? Vocês podem testar isso aqui, se tiver algum problema, vocês podem estar deixando aí nos comentários, ok? Então a gente não vai alterar isso aqui agora. E pronto, vamos voltar aqui na nossa doc para ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ok, aqui eu explico sobre essa questão de ajustar caso você use PGSQL. Aqui ele vai fazer aquela questão de dar um cat na chave pública, como eu falei para vocês, que a gente já tinha até feito aqui. Faça o seguinte, veja o valor da chave, que no caso é isso aqui, e guarde essa chave, porque você vai usar em seguida. Agora lá no servidor dos hábitos, você vai vir aqui, aí você vai criar esse diretório aqui, se ele já não existir. Nesse caso aqui ele não existe ainda, você vai criar esse arquivo e dentro desse arquivo você vai colar a sua chave. Então você pode copiar a sua chave aqui e colar dentro lá do seu servidor dos hábitos. Aqui ó, eu estou dentro, deixa eu diminuir aqui só para vocês entenderem. Ó. Jogar para cá, puxar um pouquinho. Aqui é o servidor de backup e aqui é o de produção. Então a gente acabou de colar a chave aqui no servidor de produção, tá? Isso faz com que você consiga acessar o seu servidor dos hábitos sem usar a senha. Ele usa a chave SSH, que é basicamente um dos meios mais seguros aí de você usar o SSH hoje em dia. Que tem para você, é mais fácil você conseguir descobrir uma senha do que descobrir uma chave desse tamanho, né? Então vamos lá. Continuando aqui a doc, a gente já fez essa parte aqui. Aí ele fala para no servidor remoto voltar para o diretório base, no caso a gente já está aqui. E agora ele pede para executar o script. Bom, se funcionar de primeira aqui, já vai ser um caso legal, né? Vamos ver aqui se vai executar aqui. Ó, ele vai fazer o backup e deu certo. Aparentemente ele rodou aqui, fez o download dos hosts, fez o download dos templates, fez o download dos mapas, dos tipos de mídia e pegou os arquivos. Vamos ver se esse backup ficou ok. Como que a gente pode ver isso? Você pode dar um... Eu acho que até deixei aqui, ó. Ele fala aqui qual que é a saída esperada e aqui ele pede para você conferir o backup com ls, tá aqui, e ele pede também para você conferir com o tar. No caso você pode dar um tar tf aqui no diretório tmp e o nome do seu backup. Aqui ó, vocês podem observar que ele salvou aqui, ó, aqui são os hosts, ele salvou os media types, que no caso os tipos de mídia, ou os templates. E ele também salvou os mapas, salvou a questão dos usuários, salvou as configurações dos hábitos server, tanto o .conf quanto o .php, salvou as configurações do Grafana, salvou o Grafana DB. Então, basicamente tudo... e salvou também os scripts que a gente precisa e que eu tenho instalado nesse servidor aqui. No caso, então, basicamente eu tenho todas as informações que eu preciso para estar restaurando esse backup aqui em caso de um sinistro, em caso de algum problema aí que você perda tudo dentro do seu servidor dos hábitos. Agora você pode fazer o seguinte, ó, dou um tmp aqui e eu vejo aqui que está o meu backupzinho como um tar.gz, ou seja, ele está compactado. Você pode dar um tar extract file para ele estar extraindo aqui. Agora você vai ter um diretório que vai ter todos os seus arquivos. Se você der um lsla aqui, você vai ver que tem todos os arquivos aí. E ele organiza por pasta, por exemplo. Ele sabe que dentro de etc é onde eu vou ter os arquivos de configuração dos hábitos. Então, ele já coloca aqui para facilitar para você, tá? Então, descendo aqui um pouco mais, depois de finalizar aqui o backup, ele só fala da questão do cron tab. Se você quiser, por exemplo, automatizar esse backup. Então, você pode dar um cron tab e aqui. Aqui você pode só dar enter, que ele vai usar o nano como edição padrão. Desce aqui até o final e coloca essa linha aqui, ó.
Dessa forma, ele vai executar o nosso backup, que a gente acabou de executar manualmente aqui, todos os dias às 20 horas. Então, ele vai fazendo um backup incremental todos os dias às 20 horas. E se vocês observarem, olha o tamanho que ficou esse backup só, pessoal. E é um backup que vocês vão conseguir recuperar o ambiente Zabbix em poucos minutos, tá? Ou seja, ele ficou menos de 1 mega nesse caso aqui. Então é por isso que é um backup rápido, é um backup de configuração, só mesmo para você, em caso de um problema grave, você conseguir subir de volta o monitoramento rapidamente e não perder informações de templates, não perder informações dos seus dashboards, tá? Lembrando que esse backup ele não faz o backup da parte de histórico dos itens. Como eu falei, essa parte do histórico dos itens, dependendo do tamanho da base, pode demorar muito tempo. Então você tem que fazer ou planejar de uma forma mais um pouco mais elaborada. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um script assim, tá? Então vamos lá. Agora vamos partir do princípio aqui, voltando aqui só para a gente dar uma... eu acho que eu falei aqui na... Beleza, aqui ele fala, ó, criando backup, acabamos aqui a parte de criar o backup. Já está tudo beleza, só isso. Lembrando que o script, esse script de backup aqui, que eu utilizei, ele vai ser disponibilizado lá na nossa comunidade do Telegram, tá? Então, quem fizer parte lá da nossa comunidade geral, que é gratuita, tá? Qualquer pessoa pode entrar, vai ter acesso a esse script de fazer o backup rápido aqui, ok? Então, vamos lá, só relembrando o que a gente tem rodando aqui, ó, tem esses hosts aqui, certo? Temos aqui os nossos dashboards, temos o nosso dashboard geral aqui, consolidado e tal. Inclusive tem um consolidado que eu apresentei no vídeo anterior, da parte aí do Bflow. Tem também o visão geral aqui de hosts, que é uma novidade aí. Temos também a parte do analítico. Isso aqui são alguns dashboards que estão disponíveis lá no nosso canal Pro, tá? Aqui a gente tem o MikroTik. Nesse MikroTik aqui, eu até coloquei uma tabelinha a mais de lists aqui, só para mostrar para vocês a questão do script, ó, que aqui a gente tem um script cat/user lib zabbix external scripts, e tem aqui, como é que eu coloquei esse nome? Tá aqui, b. Aqui eu vou colocar para mostrar aqui para vocês que é mais fácil. A gente faz uma conexãozinha bem simples aqui usando a RouterOS API do Python aqui, que no caso a gente faz a conexão com o MikroTik em si, roda o comandozinho lá no terminal que é o IP DHCP serverless, pega a saída como JSON e joga isso para os Zabbix, e depois a gente consegue criar essa tabelinha aqui. Então ficou bem simples, eu só coloquei esse script aqui para mostrar para vocês, tá? Deu um trabalho danado para fazer o laboratório para vocês aqui, que esse laboratório deu um certo trabalho que eu quis trazer um backup mais completo aqui para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos supor que por algum motivo o seu servidor Zabbix morreu aqui, ó. Pá, derrubei aqui o seu servidor Zabbix, certo? Agora já se foi. Vamos supor que eu não tenho mais acesso ao MikroTik, aliás, ao Zabbix, ao Grafana, caiu tudo. Aí você para e pensa, cara, e agora? Eu vou fazer o quê? Vou parar aqui. Eu vou fazer o que agora? Porque eu tinha lá os meus templates, eu tinha lá os meus dashboards e já estava tudo funcionando. E agora eu perdi tudo, vou ter que recriar, vou ter um retrabalho muito grande. Então quando você para pensar nisso, você começa a lembrar dos backups, né? Eu já vi uma camisa que o pessoal coloca, tipo assim, sem backup, só Jesus salva. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai restaurar. Como que a gente pode restaurar? Aqui na documentação ele fala o seguinte, ó. Aqui é a parte de restaurar. Para restaurar o backup dos Zabbix, basta reinstalar os Zabbix seguindo a doc oficial. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é vir aqui na doc oficial, de acordo com o seu SO. No caso aqui, o servidor de produção não acessa mais, ele morreu aqui. A gente tem só o backup, tá? Aqui se você der um cat/etc os release, você vai ver que eu estou utilizando aqui um Debian 12. Então, vou seguir a documentação oficial aqui para fazer a instalação. Vamos tentar fazer aqui rapidinho a instalação dos Zabbix, só para mostrar para vocês. Então, usar o Debian aqui. Dar um apt update. Eita, preguiça, né? Até o apt update eu copiei aqui. Agora vamos fazer a instalação aqui dos pacotes. Eu acho que já deve ter uns 50 vídeos aí que é só fazendo a instalação do Zabbix Grafana, né? Que é para mostrar para vocês aí como é simples. O pessoal às vezes complica aí fazendo a instalação de outros sistemas de monitoramento, sendo que o Zabbix basicamente consegue suprir toda a necessidade aí. Lembrando, pessoal, que se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece aí de deixar o seu comentário,
ou deixar também a sua curtida, se for possível, né? Deixar a sua sugestão aí, a sugestão de novos vídeos, ou a sugestão de novos itens para adicionar nesse backup, ou alguma coisa do tipo, é só comentar aí, tá? Então ele está fazendo aqui a instalação dos hábitos. No meu caso aqui eu acho que eu já tenho instalado o MySQL, mas se você não tivesse, você pode estar rodando um install default MySQL Server. No meu caso aqui eu acho que ele já tem instalado, então posso seguir aqui. Ele vai pedir para você criar a sua base de dados. Então a gente vai criar aqui a base de dados dos Zabbix. Vamos criar aqui o banco de dados dos Zabbix. Vamos criar aqui um usuário de acesso ao banco de dados dos Zabbix. Vou usar a senha padrão aqui de Zabbix. Vou dar a permissão desse usuário para acessar o banco de dados dos Zabbix, a base de dados que a gente acabou de criar. Vou ajustar o log aqui para poder fazer a importação. Vou sair aqui, vou fazer a importação da base padrão dos Zabbix aí. Vou colocar a senha que a gente acabou de definir, que no caso aqui é Zabbix. Ele vai fazer a importação e depois de fazer a importação aqui, você só tem que ajustar de novo o log e ajustar a senha aqui, tá? É coisa bem rápida para fazer a instalação aqui. Eu lembro que quando a gente estava fazendo a instalação do Zabbix 5, era tão complicado, cara. Tinha umas partes lá que eles tinham bugs e na hora de instalar era chato. Mas depois da 6 em diante ficou tão fácil. Tanto é que o uso aí de Zabbix, basicamente todo mundo já consegue fazer a instalação hoje de forma bem simples, tá? Então vamos lá, beleza, agora ele pede para você entrar de novo aqui, ajustar a questão do log de volta. Vamos fazer aqui bonitinho. Lembrando que se você estiver usando o PGSQL, o procedimento de instalação também vai estar aqui na documentação oficial, é a mesma coisa, tá? Aqui você vai entrar agora, sair aí do MySQL aqui, vai entrar no arquivo de configuração dos hábitos e vai ajustar a credencial, no caso o acesso aqui. Eu vou ajustar, no meu caso aqui, só a senha, tá? Que foi a única coisa que eu mudei. Se caso você achar que já tem muita coisa, basicamente que tinha muita coisa lá no seu arquivo de configuração dos hábitos, lembra que você adicionou ele no backup. Então você pode só copiar ele para cá. Você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar aqui, dar um copy, fazer um backup aqui desse cara, ó. Fazer um backup dele aqui, pera aí. Para cá, dá um cp nesse arquivo aqui, vou colocar aqui .backup, certo? E aí a gente vai copiar, ó, aqui dentro do nosso etc, dentro do nosso backup, ó, a gente tem esse arquivo aqui, ó, Zabbix server. Então a gente vai copiar o nosso Zabbix server aqui para dentro do nosso diretório principal, que no caso é etc Zabbix. Então, feito isso aqui, ó, se você voltar aqui no seu arquivo de novo, ó, ele já vai ter preenchido basicamente com todas as suas informações aí, desde a parte do que você já tinha, né, que no caso é a sua senha, ó, já traz aqui a sua senha, outras customizações que você tiver aqui, ele já vai preencher tudo. Lembrando que é interessante que você sempre lembre de fazer a instalação da mesma versão dos Zabbix, tá? Se você usava a 7.0, então quando for reinstalar, use a 7.0, para não ter problema com o arquivo de configuração aqui. Ok? Então, basicamente, a gente restaurou aqui. Deixa eu só confirmar aqui se ele tem alguma permissão especial aqui. Opa, faltou LSLA. Ele tá para o root e então, beleza. Então, tá tranquilo. Certo, então a gente copiou aqui. Agora, seguindo a nossa doc aqui dos hábitos, ele pede para a gente só restartar aqui. Vamos restartar aqui e habilitar para iniciar junto ao sistema. Bom, feito isso, se a gente pegar aqui, ó, um ifconfig e colocar isso no navegador, tecnicamente é para acessar os hábitos. Vamos ver aqui, ó, beleza. Temos aí os nossos hábitos instalados. Agora a gente vai colocar aqui a senha que foi definida durante a instalação, que no nosso caso aqui foi Zabbix, a senha do BD. Vamos colocar o modo escuro aqui, porque eu não sei se é só eu, mas eu não aguento esse modo claro aqui, dói a minha vista. Para a galera que também tem problema de vista e nesses ambientes mais claros aqui, comenta aí se você sempre muda por padrão para o modo dark aqui do Zabbix. Ok, dá um próximo aqui, salvar e feito. Agora você vai vir aqui dar fazer o login, né?
Aí você deve se perguntar, Fernando, mas subiu sem nada. É porque a gente não restaurou ainda as coisas aqui, tá? Para restaurar as coisas, a gente vai precisar pegar aqui o nosso backup, onde tem aqui a parte de configuração de host, de mapas, de media types, templates, e jogar para cá, só importar. No caso é o seguinte, ó, se vocês observarem, ó, aqui nos hosts só veio com padrão, aqui nos templates não tem nenhum DAB, a parte de media types também só vai vir com os padrões e a parte de mapas também. Aí no caso você teria que fazer o import. Para fazer o import, você não consegue fazer diretamente da linha de comando. Então você vai ter que baixar para a sua máquina e a partir da sua máquina você vai importar aqui. Eu vou pegar aqui um terminal e vou baixar aqui para esse diretóriozinho aqui. Você pode estar fazendo esse download usando SCP, FileZilla, você pode estar usando qualquer tipo de ferramenta de conexão de acesso externo para estar fazendo o download, tá? Eu vou usar o SCP. Vou usar o SCP aqui, aí vou acessar o meu servidor, que no caso é 192.168.1.33. No diretório, aqui, vamos pegar aqui, pwd aqui, vai ser nesse diretório aqui, acabou ficando uma barra a mais aqui, e aqui a gente vai pegar o nome do arquivo. Então, eu vou copiar esse cara para cá. Se você estivesse usando uma porta diferente da padrão, você coloca aqui o P e a porta, no meu caso é 22, então tanto faz eu colocar como não. Então ele vai entrar lá no servidor e vai fazer a cópia para cá. Vai pedir a senha, você vai colocar a senha no seu servidor. Deixa eu ver se vai aqui. Beleza, fez aqui o backup. Agora a gente tem o nosso, se der um ls aqui, a gente tem o nosso backup aqui. Eu vou extrair aqui este backup. Deixa eu colocar aqui para extrair. Eu acho que é porque eu estou na outra tela aqui, mas eu estou extraindo aqui o backup, tá, pessoal? Tá aqui, ó, diretóriozinho com todos os arquivos aqui. A gente vai importar esses caras aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, vir aqui na opção de, primeiramente vai ser os templates, tá? A primeira coisa que você tem que importar são os templates. Então, você vai vir aqui na parte de templates, cadê templates? Aqui vai estar lá em documentos, deixa eu pegar aqui, documentos, backup. Aqui, ó, vai estar aqui dentro de backups. E aqui vai ser o seguinte, a gente vai pegar primeiro a parte dos templates. Beleza, importei aqui. É só importar e pronto, ó, você já recuperou todos os seus templates. Cara, isso aqui é muito massa, tipo, é uma mão na roda. Imagina só para nós que trabalhamos aí com os hábitos em Grafana, o trabalho que é para criar um template e a gente perder esse cara, tipo, perder o template ali. É complicado, entendeu? Então, tipo, basicamente eu tive que desenvolver esse script para facilitar a minha vida e facilitar a vida de vocês também. Então, merece aí pelo menos o like e um comentário, né? Então, vamos lá. Continuando, depois de importar os templates, agora a gente pode importar os hosts. Vim aqui na opção de escolher ficheiro e aqui, ó, importar os hosts. Só importar aqui, ó, dá o OK. E vejam a mágica, ó, todos os nossos hosts vão voltar automaticamente já com os templates vinculados, funcionando perfeitamente. Depois de fazer isso aqui, basicamente o que a gente vai ter que fazer agora, continuando a nossa doc aqui, seria, se você tivesse, por exemplo, eu quero importar os tipos de mídia. Aí você pode fazer o mesmo procedimento. No meu caso aqui é porque nesse exemplo aqui no laboratório não tinha tipo de mídia, então ele não vai importar nada aqui. Mesma coisa para os mapas também. Você virem aqui, ó, e não tem nada aqui nos mapas também, tá? Mas se você tivesse, você conseguiria importar dessa forma aqui. Outra coisa é o seguinte, a parte dos usuários, aqui só está admin. No caso lá no outro eu tinha um usuário chamado Fernando aqui, então a gente vai importar essa parte dos usuários também. Então vamos voltar aqui para o nosso backup. Vamos voltar aqui ao nosso backup. Aqui a gente vai entrar dentro desse cara aqui, ó, desse arquivo zbx users. E vai ajustar aqui, deixa eu aumentar o tamanho dessa tela aqui. Vai ajustar aqui porque é o seguinte, nessa instalação nova já vai ter o usuário admin e já vai ter esse usuário quest. Então você tem que remover eles aqui, você deixa só os outros, tá? Deixa só os usuários que já não existem por padrão na hora de fazer o import. Então vou salvar aqui
E depois para importar é muito fácil, do MySQL. Aqui você coloca o seu host, no meu caso aqui eu estou rodando localhost, tá? 127.0.0.1. Você vai colocar o seu usuário, que no caso aqui é Zabbix, você vai colocar o P, que é para ele pedir a senha, e você vai colocar aqui qual que é a base de dados. E aí você dá um menor que aqui e aponta para o seu arquivo. Na hora que você fizer isso aqui, ele vai pedir a senha do seu usuário do Zabbix. Aí você vai colocar aqui, ó, Zabbix, por exemplo. E agora ele já fez aqui o import dos usuários. Imagina se você tivesse 100 usuários, ele ia importar em um segundo aqui, ó. Aqui se eu der um F5, observem só. Agora a gente tem de volta o nosso usuário Fernando criado aqui. E o nosso ambiente Zabbix basicamente está 100% recuperado. Ok? Recuperamos todas as informações ali que são mais relevantes. Aqui tem um procedimento para você subir tanto com MySQL quanto com PGSQL. Eu até coloquei aqui. Pronto, o Zabbix está ok. Agora, vamos supor que você, no caso a gente já usou o Zabbix Server Conf, mas eu até deixei aqui, ó, caso tenha customizações, você pode estar usando, ou modificando, ou utilizando o que tinha nesse arquivo. No caso, ele vai para o backup também, tanto esse aqui quanto o PHP. Agora, para restaurar do Grafana, também é muito fácil. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai lá no site para fazer o download do Grafana, deixei até aberto aqui, ó. Lembrando também que, eu não sei vocês, mas as versões anteriores do Grafana, sem ser essa atual aqui, a 12.3, a 12.2 e a 12.1, tava com um bugzinho chato na parte de ficar alternando e editando o dashboard, ficava pedindo para salvar o tempo todo. Nessa versão nova, aparentemente, eles corrigiram, tá? Finalmente, valeu aí, pessoal do Grafana, um salve. Vamos lá, vamos baixar aqui o Grafana, fazer a instalação dele e recuperar usando o Grafana DB. Cara, o backup do Grafana é muito fácil. Tipo assim, os caras do Grafana fizeram um negócio legal, porque todas as configurações ficam ali dentro do grafana.db. Então, na hora que você subir aqui, ele já sobe os dashboards, já sobe tudo. Então, vamos lá. Fiz aqui a instalação, ele vai pedir para dar um demo reload e restart aqui. Vamos seguir aqui a doc. Vamos dar um enable aqui para ele iniciar junto ao bot. Dar um start aqui para ele startar. Se você pegar aqui o IP e jogar aqui, antes de recuperar, né? Só para mostrar para vocês que não tem nada nele aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui a gente vai logar com admin, que é o padrão do Grafana. Aqui você vai ter que definir uma senha nova. Vou até colocar uma senha aleatória aqui. Colocar uma senha aleatória. Salvar aqui, ó. Vocês podem observar que não tem nada, ele não tem os plugins instalados do Zabbix. Ele até aparece aqui, mas não está instalado. Só para mostrar para vocês, ele não está instalado. A parte dos data sources também não tem nenhum data source, não tem nenhum dashboard. E a parte dos usuários também está só o padrão ali. Então a gente vai restaurar esse cara aqui também. Pegando aqui, ó, continuando a doc, ele fala o seguinte: depois de instalar o Grafana, ele pede para você dar um stop no serviço do Grafana. Aí pede para copiar o Grafana DB para o diretório do Grafana. No caso aqui, esse arquivo também vai estar aqui no backup. Ó. Opa, vai estar dentro de cp var lib grafana db. Aí você vai ter que copiar para esse mesmo diretório, só que dentro aí do seu servidor. No caso fica dentro de var lib grafana.db. Copiei para cá. Se você der um ls labs, só para confirmar se ele manteve as permissões, tá aqui com grafana. Então, beleza. Se ele não tivesse mantido as permissões, você teria que usar o shom aqui para ajustar. Mas no caso, lá no meu script backup que eu fiz, ele já faz isso automaticamente. Vou reinstalar os plugins que eu costumo utilizar aqui. Se caso você tiver outros plugins, você pode estar adicionando na documentação aqui para facilitar. Só jogar aqui, ele vai fazer a instalação dos plugins. No caso, eu uso bastante a questão dos Zabbix, a questão do Infinity e esse do Clock aqui para a parte lá do painel inicial. Feito isso, agora ele pede para você dar um restart aqui no serviço do Grafana e depois confere só o status para ver como que ficou. Se tiver como rodando aqui, tá perfeito. E agora, pessoal, veja uma mágica acontecer. Se eu vier aqui agora e der um F5, ele vai pedir para logar de novo. E agora ele já vai logar com os seus usuários que você tinha criado anteriormente. Por exemplo, é um outro usuário que eu tinha criado aqui. E ele já vai subir, ó. Se você vier aqui no Home, ó, já vai trazer todas as configurações que você tinha lá no outro Grafana. Desde a parte, ó,
de plugins. Ele já vai trazer aqui os plugins que estão instalados, que no caso vai ser o do Zabbix, vai ser o do Infinity, está aqui ó, como installed, vai estar o do Infinity também como installed, vai trazer de volta as suas data sources aqui, ó, a data source do Zabbix, vai trazer a data source do MySQL que já tinha, vai trazer aqui a data source do Infinity. Então tudo ele já traz de volta. Se você vier aqui acessar os dashboards, ó, já está funcionando de novo, já voltou funcionando. Deu F5 aqui, ó, já está fazendo aí o monitoramento. Cara, isso é simplesmente sensacional, porque facilita muito na hora de fazer a retomada do monitoramento em caso de um problema mais grave, tipo, eu perdi todas as informações. Então é muito fácil de recuperar. A gente pode até vir aqui, ó, salvar. Depois de salvar aqui, se eu vier aqui, ele já vai ter mais informações aqui atualizadas, provavelmente. Já tem todas as informações aqui. Se eu vier aqui nos outros dashes, ó, o analítico também já está funcionando. Aqui o Bflow consolidado, esse aqui a gente vai ajustar daqui a pouco para funcionar, porque tem que apontar porque mudou o IP ali. Esse aqui da visão geral, ele também já está funcionando, mas observem como é interessante, ó, ele traz aqui os dois hosts que estão como down, porque basicamente, inclusive a gente precisa ajustar a questão de pegar aqui só os servidores Linux, né? Porque esse aqui é a visão geral de servidor Linux. Então, bem aqui, ó, tem a parte do Linux cliente e Linux Server, que são os dois que estão down, porque a gente mudou o IP do servidor dos Zabbix. Mas se você não tivesse mudado esse IP, ele traria aqui as informações, tá? Então, vamos ajustar aqui, só para voltar 100% aqui, ó. Aqui a gente tem esses BOzinhos aqui, porque basicamente a gente precisa liberar esse IP33 nesses servidores aqui. Voltando aqui, ó, então basicamente a gente tem que fazer o seguinte, abre esse cara aqui. Aqui, ó, a gente vai entrar na configuração do Zabbix Agent aqui, zabbixagent.conf, e vai ajustar aqui para o novo IP. Sendo que na vida real, na prática, provavelmente você vai fazer o seguinte, você vai no lugar de alterar o IP que você vai voltar, por exemplo, no servidor de backup, talvez você coloque o IP, quando você estiver subindo uma VM nova para subir o backup do Zabbix, provavelmente você vai usar o mesmo IP, não usar um outro IP. Mas no nosso caso aqui, para ficar mais fácil, vou colocar só mudar aqui para o 33. Então eu dou um service Zabbix agent restart, isso aqui já vai resolver o problema desse servidor. Fechar aqui, vou acessar o outro. Esse aqui é um Ubuntu Desktop. Estava fazendo uns testes com ele aqui. Vamos parar aqui, vamos ajustar também essa parte do Zabbix Agent. zabbixagent.conf e ajustar aqui o IP também, que vai estar lá para o 32. A gente tem que apontar para o 33, que é o IP da VM nova. Deixa eu ajustar aqui. 33 e dar um restart aqui, service Zabbix agent restart, e pronto. Agora é só esperar um minutinho, esses dois caras aqui vão normalizar, e vamos ver só, ó, um aqui já normalizou, e agora a gente vai ver só esse cara aqui. Esse caso aqui é porque ele está recebendo fluxo. Vamos ver aqui se ele está recebendo alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos dados recentes. Vou colocar aqui o Bflow API. Vamos ver aqui, ele não está recebendo dados, então provavelmente a gente tem que fazer o ajuste lá no nosso server. Que no caso vai ser esse cara aqui, está apontando para cá. Então deixa eu ver aqui, tem que estar apontando para esse cara aqui, tem que estar apontando para cá. Então vamos ver aqui de volta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no cron tab. Coloquei aqui no cron tab. Se eu dar um opt, opa, é opt Bflow. Isso aqui é a API nova que a gente desenvolveu para fazer o monitoramento do NetFlow usando a API do Bflow aí, tá? Então vamos pegar aqui o Bflow API, opa, caramba, API.sh, e aqui onde tem 32, que era o nosso IP antigo, a gente vai colocar 33. Feito isso, a gente pode até testar direto aqui, ó. Opa, essa barra não funciona nesse terminalzinho aqui, tem que botar assim. Bflow API.sh. Executar esse cara aqui.
E agora, teoricamente, é para ele fazer a comunicação. Vamos testar aqui para ver se ele vai dar certo. E aí, pessoal, será que vai funcionar? Demora um pouquinho. Deu processado, nenhuma falha, um total aí de 1. Então, se a gente vier aqui no nosso server, agora ele vai ter executado esse cara aqui, ó. Perfeito. Aí ele fez a descoberta. Se você rodar de novo, ele vai capturar os dados aqui de NetFlow. Canonical. Só tem Canonical e Google aqui. Tem mais nada. Beleza. Se eu der um atualizar, beleza. Agora a gente já tem os dados aqui. Se eu voltar aqui na nossa visão do dashboard de Bflow, deu um F5, agora ele já começa a trazer aqui os dados. Então, perfeito, pessoal. A gente conseguiu restaurar o ambiente, tanto a parte dos templates, a parte dos hosts, a parte dos dashboards, em basicamente menos de 10 minutos aí. A gente consegue restaurar. Ficou bem interessante esse script, ficou bem legal. E eu acredito que ele vai ser bem útil para a comunidade inteira. Tanto é que eu vou liberar esse script 100% lá no nosso canal. Vai estar no canal Pro e também vai estar no nosso grupo geral, para todo mundo. Quem estiver lá no nosso grupo geral, que é gratuito, lá na comunidade do Telegram, vai ter acesso ao script de backup para poder estar implantando aí na sua infraestrutura, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você realmente gostou, deixa aí o seu like, deixa a sua sugestão. Se eu esqueci ou vocês acham que é interessante ter alguma outra informação na parte do backup rápido, lembrando que esse aqui é um backup rápido, tá? Vocês podem estar deixando aí nos comentários também, ok? Então a gente conseguiu restaurar aqui bem rápido todos os templates, todos os dashboards, só para facilitar a nossa vida aí que trabalha com monitoramento, com observabilidade. Se você trabalha com monitoramento e observabilidade, deixa aí também seu comentário para mim saber de onde você é, e depois a gente pode até se encontrar numa Brint da vida ou coisa do tipo, tá bom? Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido e até breve. Valeu!